Belo Horizonte, com muito prazer. Adoro ser mineira. Acho que a minha primeira identidade é ser mineira. Depois, né, as outras coisas que a gente vai falar. Mas eu sou de Belo Horizonte, tenho 50, sou casada há 23 anos, tenho uma filha e o meu marido tem 2 filhos, então somos 3, né? Três crianças. E desses 3 nós temos 4 netos. E a minha neta mais velha tem 13 anos, que é filha da minha enteada mais velha. Então, assim, eu sou a vovó Mônica, amada, eles me identificaram, depois a gente vai falar de identidade. Então, como avó, eu sou identificada como vovó Tick Monster, que faz cosquinha, o monstro da cosquinha. Então, eles me identificam assim, que nós também fazemos essas identificações, a gente cria esses personagens na vida da gente e eles são identificados de maneiras diferentes, né? Eu sou formada no Brasil, sou assistente social no Brasil, me formei na PUC, em Minas. Trabalhei com desenvolvimento social numa prefeitura, em 2 ou 3 prefeituras no interior de Minas. E tenho uma experiência grande, vamos dizer assim, em family therapy. Porque o serviço social, o assistente social, ele pode ser terapeuta sistêmico, que é, na linguagem da psicologia, sistema é família. Então, depois eu vim para os Estados Unidos em 2099, deixei de ser aquela assistente social, aquela pessoa agitada, ativa, que falava, que dava aula, palestrava e coordenadora de secretaria, para vir para os Estados Unidos por amor. E continua sendo amor. Estou casada até hoje, graças a Deus. E a gente começou uma vida que, como de fato passei também, nós passamos todas pelos mesmos crivos de adaptação. Então eu entendo muito bem a sua linguagem, o que você quer dizer, o que você está passando, essa perda de identidade do local. E por 8 anos eu trabalhei com limpeza. Não, minto, menos. 5 anos eu trabalhei com limpeza. Aí da limpeza eu já não aguentava mais aquilo e quando eu trabalhava com limpeza eu queria ajudar os velhinhos, né? Porque eu limpava a casa de velhinho, eu ficava dando assistência ao velhinho, eu queria ouvir o velhinho. Eu falei, nossa, o tempo passou, não limpei a casa, tô aqui escutando o velhinho. E não ganhava pra isso, ganhava pra limpar, né? Bom, ainda é isso. Aí eu parei, eu falei, não, Deus, eu preciso de outra porta, não quero isso. E eu venho de uma história de famílias, né, de tias que faziam unha. Então, quando eu era pequenininha, eu caminhava com minhas tias e via de longe elas fazendo unha. Aprendi a fazer unha e resolvi, Deus abriu uma outra porta e me tornei manicure e depiladora. Fiz os cursos aqui e tal. E essa mudança me fez crescer mais ainda, porque sentada diante de alguém, fazendo uma coisa, cuidando da gente, a gente se abre. E eu passei a ser, de fato, a terapeuta das minhas clientes. Então, eu não era manicure, eu era uma terapeuta, porque no salão de cabeleireiro, na mesa da manicure, com a moça que trabalha na sua casa, você se entrega. E as pessoas se entregavam e tinham confiança em mim. Eu falei, gente, eu não posso deixar esse dom acabar, eu preciso botar esse dom, eu preciso renovar esse dom. Porque isso é dado por Deus, essa necessidade de envolver-me com pessoas. E eu voltei a estudar. E eu voltei a fazer... Aí eu fiz todo o processo aqui nos Estados Unidos de estudar e comecei tudo de novo. Fiz 3 anos de inglês, meu associates, meu bachelor's, tudo de novo. Comecei toda a minha vida acadêmica. E depois de 13 anos estudando, hoje eu tenho 2 mestrados, tenho um mestrado em andamento e, graças a Deus, eu estou batalhando pela minha licença. Hoje, graças a Deus, eu sou um Licensed Mental Health Intern, porque eu estou fazendo residência. Então, não foi fácil, mas eu estou conseguindo. Então, eu chamo vocês a mudar essa identidade. Porque o que é mudar a identidade? Na verdade, não é mudar a identidade. É assumir a identidade. Assumir a identidade que a gente tem. Então, quando eu propus a Jussara trazer o tema identidade, eu propus para mim, sabe? Propus para trazer para vocês o que aconteceu comigo primeiro. Porque tratar de identidade
é algo grande, vasto, como ela falou. É muita coisa, é um campo bem vasto. Então a gente falar, tem identidade profissional, identidade social, identidade pessoal. A identidade é um campo muito, muito vasto. Mas eu prefiro me ater a 2 pontos. Não, na verdade são 3 pontos. Que é a identidade pessoal, social e espiritual. Mas eu não vou entrar nesse campo tão complicado da identidade, mas eu quero começar dizendo que a razão de cada uma, um pouquinho, a característica de cada uma, bem rapidinho. Porque o meu papel aqui é, na verdade, encontrar a identidade da mulher, da mãe e da esposa dentro desse contexto. Porque é muito simples um profissional chegar e falar para você, igual minha supervisora fala. Porque aqui a gente tem uma questão chamada de fix problem, ou fix the client, né? Fixar a pessoa. Nós não temos o propósito na psicologia de fixar ninguém. Nós temos o propósito de orientar. Você pode chegar e falar, sabe aquela expressão comum que a gente fala assim, menina, você tem que fazer isso. Gente, essa é a pior coisa que alguém pode fazer na vida. Você tem. Quando a gente fala que a pessoa tem que fazer, you should have, you must have to that. Você não, isso é tão pesado para quem está ouvindo, que quando a pessoa, você pode estar lidando com alguém que está tão fraco, frágil, precisando reconstruir suas bases, que quando a gente fala dessa maneira, a gente leva a pessoa a uma ruína. Porque ela sabe que ela não vai conseguir sair dali. Você já está no patamar de que você conseguiu ver que tem jeito de sair dali, mas ela não está vendo isso. Ela está passando por uma crise, como a Jussara falou, por um processo. Então, quando a gente fala, você tem que fazer... Não. O ideal seria que a gente dissesse assim, quem sabe, tem esse lado. Como você gostaria? O que você poderia fazer para melhorar a sua vida? Como que você poderia ver o que você está vivendo de outro lado, por outra janela? Do que a gente dizer, você tem que fazer. Isso é, às vezes, muito duro para quem está ouvindo. Porque a gente, por exemplo, quem tem mais de 20 anos aqui, Estados Unidos, não, você tem que fazer o seguinte, tá? Você tem... Não, olha, comigo aconteceu isso. Olha, quais as qualidades que você tem, qual o seu marido. O seu marido deu uma técnica fantástica, que é o que a gente fala, de escrever. A gente escreve o que existe de bom, o que existe de ruim no lugar, aquilo que está acontecendo. Escreva. Quando um dia você pegar aquilo e falar assim, nossa, como que isso foi tão importante para mim, como isso era tão pequeno, mas era tão importante, como onde que me levou. Igual o meu exemplo. Eu ajudava os velhinhos, mas eu não ganhava para isso. Eu precisava sobreviver, não conseguia terminar meu trabalho, porque eu ficava ali dando assistência para velhinho. E eu falei, não, eu preciso fazer de outra maneira. E fazendo unha, eu me encontrei. E eu vi que eu precisava resgatar aquilo que eu tinha conhecido no passado. Então, quando a gente fala de identidade, a gente vai falar, né? Eu vou falar, por exemplo, a identidade pessoal. A nossa identidade pessoal, ela é identificada primeiro pelo nome que você tem. E olha, que engraçado que o nome é uma coisa que você não pediu, te deram. Então, nossa primeira identidade ao nascer, alguém te deu. Você não escolheu. Mas 99% da população, vamos dizer, mundial, fica irritada quando alguém troca o nome dela. Por mais que ela não goste do nome. Eu gosto que eles trocam o meu, adoro. Ela faz parte do 1%. Gente, eu amo. Eu não gosto mais de Josi, eu gosto que eles falam Josi. E por incrível que pareça, até a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre essa questão. Quando Deus muda o nome, Abraão tinha o nome dele de Abrão. Quando ele mudou, quando ele recebeu de Deus, né? Quando ele começou a andar com o Senhor, quando Deus tirou Abraão da terra dele, levou ele para uma outra terra, Abrão, ele passou a chamar Abraão, Josi. Meu nome não é Mônica, é Mônica. Porque você sai do seu país, a sua identidade sai de lá, até seu nome eles mudam.
Porque outro país não vai falar. Fala seu nome em inglês. Como que o americano chama? Marina. Seu nome em inglês? Jane. Você? Josie. Elaine. Jacqueline. Danielle. Jack. Daniela. Yeah. Luciana. Luciana. Vivian. Ana. Fernanda. Ana. Lucy. Sim, mas é uma coisa que é sua. Mas quando você sai de um lugar, a primeira coisa que muda e há uma transformação é o nosso nome. Mas a gente acaba adaptando a isso. A gente se adequa a isso. Então, a primeira coisa que a gente tem como nossa identidade é o nosso nome. Mas podem até mudar o sotaque, mas a raiz fica. Mônica. Mas é Mônica. Meu amigo até gosta da minha cara. Mônica. Hi, Mônica. Mônica. Nasal ainda por cima. Tiraram o acentinho do meu nome. Bom. Me permite só fazer um comentário, desculpa. Em Belo Horizonte eu era Maninha. Minha família chamava de Maninha. Quando eu mudei para São Paulo ninguém sabia, então passei a ser a Fernanda, mas eu chamava rápido de Fê. E por isso que quando eu me apresento eu falo, eu sou a Fernanda, mas pode me chamar de Fê, porque é um resgate um pouco de como eu era em São Paulo, né? Assim. E paulista tem o hábito de reduzir o nome da gente mesmo. Paulista é rápido. Ju, Fê, tudo. Mas o carioca também faz a mesma coisa. Mas é que nem aqui que É eles só a põem primeira sílaba. JP, Jay-Z. Então, aqui eles põem tudo. Então a nossa primeira identidade é essa, o nome. Por isso que para nós, escutar, para nós é agressivo quando alguém te chama de uma qualidade que você não tem. Por exemplo, se alguém virar e dizer para você, você é um... Gente, dá licença com meu linguajar, tá? Por favor, me perdoe com o linguajar. Você é uma vagabunda. Isso é agressivo. É agressivo porque mudou a sua identidade. Então, alguém mudar a nossa identidade é agressivo. Mas nós conseguimos mudar algumas coisas na nossa identidade. Mas não é essa identidade, pessoal, porque sua digital você não muda, a sua íris você não muda. Eu adoro falar íris do olho. Desculpa, a redundância, né? Mas eu adoro a íris, palma das mãos, a nossa carteira de identidade que tem ali todas as nossas as informações daquilo que identifica a gente. Tem uma coisa que eu trabalho muito sobre a questão da identificação do pai da identidade. Como que as pessoas buscam quem quer saber quem é o pai? Porque mãe todo mundo sabe. Porque um dia foi parido por uma mulher, mas você não sabe por quem você foi feito. Mas você foi parido, então alguma mulher te pariu. Então você sabe que você tem mãe. Agora, quem é o pai? Então fica a identidade, quem é seu pai? A luta por esse pai. Inclusive as meninas, esse é um outro tema de palestra. A gente falar da identidade da menina em relação à família. Mas a identidade pessoal, ela é uma coisa tão pura, tão rara, tão necessária você manter, você resguardar, porque ela faz parte daquilo que você trouxe lá do momento que você nasceu. Você não escolheu o nome. Mas a gente precisa preservar principalmente o nosso nome. Porque cada nome aqui significa uma coisa. Se nós buscarmos significados, muitas aqui têm nomes que significam de fato aquilo que te identifica como profissional, por exemplo. Eu falo de mim, meu nome, né, significa aconselheira. Imagina que coisa interessante, né? Exatamente a profissão que eu busquei, né, na área de terapia. Então, parece que identifica você. E eu amo meu nome. Eu tenho o nome de Mônica porque eu nasci no dia de Santa Mônica. E eu comecei a estudar a história de Mônica, me identifiquei com ela. Olha como é que identidade é uma coisa muito, muito importante. Então, durante a apresentação de vocês, eu ouvi algumas dizerem que a identidade muda, que a gente... Tá, então vamos admitir que a identidade... Não vamos dizer que ela mude, mas a identidade, ela agrega. Nós agregamos coisa, aquele principinho ali que a gente tem. Nós agregamos outras coisas. Quando mudamos de país, nós agregamos a identidade de outros países. Mas nós temos que ter certeza que a identidade que a gente tem, aquilo que a gente tem desde o momento que você respirou, ninguém pode tirar.
nem mudança de país, nem mudança de estado social, nem mudança de estado civil. Nada vai tirar aquilo que você ganhou no momento que você respirou pela primeira vez. Aquele nome que você ganhou. Porque a palavra de Deus diz, Deus conhece o nosso nome mesmo antes da gente nascer. Então, antes da gente nascer, ele já sabia o seu nome. Então, baseado nesse, Deus já sabia o seu nome. Você já imaginou o quão importante para Deus você é? Independente do que dizem de você, independente do que falam, independente do que mudaram em você. Deus te chamou pelo seu nome. Aqui, né, dentro de algumas, eu quero respeitar o credo de todo mundo, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. A identidade social são características que nos identificam socialmente, tais como o nosso nome de família. Bom, sobrenome já é social. Por que sobrenome é social? Porque se você casar, você vai mudar seu sobrenome. O sobrenome, quando vem a família, você tem, mas ele não está no âmbito do pessoal. Ele passa a ser do âmbito social. Porque você faz parte da família Silva. Eu faço parte da família Carvalho, que nasceu lá na época da perseguição judia lá dos judeus na Europa Ocidental, que foi para a Europa Oriental, que foi para a Europa Ocidental, que transformaram os nomes todos em árvores. Quem tem nome de árvore era a raiz, né, judaica lá para a perseguição. Tem uma série de coisas. Isso é social. Teve um movimento social que aconteceu, que levou e tal. Isso é uma grande história. Então, o sobrenome, ele é social. Você é conhecido socialmente na sua cidade. Ah, filha do Sr. Zé Carvalho, José, não sei, né? José da Silva. Então, o sobrenome, ele é social, porque ele é como a gente pode dizer, ele é sharing, sabe? Por outras pessoas. O seu sobrenome pode ser o mesmo para outras pessoas. Você pode ter Carvalho, não sei, alguém aqui pode ter 2 Silvas aqui. Então, ele se torna uma questão social. Então, a profissão, a atividade esportiva, a sua identidade, né? Eu sou mental health counselor. Eu sou terapeuta familiar, terapeuta geral e tal. Ah, você é uma cook, é uma chefe de cozinha. Você é uma design de moda. Então, a sua identidade profissional, a sua profissão te identifica socialmente como uma pessoa que trabalha na moda, né? Então, seguindo aqui, sua posição social, padrões sociais, a mídia. Hoje nós temos um problema danado com a mídia. Quantas pessoas vêm para o consultório, sentam e a gente está lutando muito com isso. O que a mídia está fazendo com as pessoas? A transformação que a mídia tem feito no caráter, na forma. Ninguém é mais aquela foto que você vê ali. As pessoas são totalmente diferentes. Precisa de filtro para isso, filtro para aquilo. Isso, filtro social, gente. Mas você não filtra o pessoal. Você usa filtro na foto, muda. É muito. Você chega lá, é uma propaganda enganosa. Você vai embora, mano. Mas você não aparece que você vai embora. Exatamente, mas você não é mais aquilo, né? Quantas pessoas eu tenho paciente que chegou e falou assim, eu tô com um problema, o quê? Eu conheci um cara pela internet, ele mostrou lá e tal, tirou a foto. Quando eu vi, eu não gosto de pessoa assim, e eu tô agora com esse problema. Quando eu fui conhecer, a pessoa é assim, do jeito que eu não gosto. Sério? Aí ela, sério, eu não vou expor aqui, né? Um pouco de preconceito da parte dela, eu não vou disponibilizar isso. Mas a pessoa não gostou daquele modelo que ela viu e ela se apaixonou pelo outro modelo. Quando o modelo real chegou na frente dela, ela entrou em depressão. Ela falou, o que eu fui fazer na minha vida? Que eu contei tudo da minha vida pra essa pessoa e era um fake, não era aquilo que eu pensava, e ela se via refém daquilo. Fala pra ela fazer um vídeo call primeiro. Eu faço um vídeo call primeiro. Deixa eu ver, eu já olho tudo, né? Os detalhes. Tudo. Então a mídia tem sido um problema sério nessa construção fake da nossa identidade. Todas as vezes você abre o Instagram, você olha lá, vai na minha bio. Outro dia eu tava assim, o que é bio? O que é bio? Gente, bio pra mim é o que eu vou estudar, sou formação biológica, eu sou DNA, pra mim bio, eu estudei bio de outra maneira. Agora eu vou ter que ir no Instagram descobrir se é o bio. Então assim, olha como que isso tem sido tão
corrido pra gente e tem transformado a nossa identidade de certa forma, né? Então tem essa questão da mídia, né? Você gosta do que vê e se identifica com o que os outros veem em você. Mas aquilo que é real mesmo, aquilo que está lá dentro, só você sabe. E eu vou dizer uma coisa, nem todo mundo divulga a identidade que tem, a identidade pessoal. Porque nós temos segredos, nós temos coisas da nossa identidade que a gente não quer dividir. Ela é minha. Eu que sei o que está aqui dentro. Então, eu não tenho que dividir minha identidade, tudo da minha identidade com ninguém. Eu posso dividir até onde eu sei que as pessoas não vão ultrapassar. Porque às vezes tem gente que, como eu falei a palavra, se torna refém por ter aberto demais. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas preciosidades da nossa identidade individual. Porque são pérolas só nossas. Podem ser coisas que não valem nada, mas são pérolas nossas. E a gente precisa preservar isso não patologicamente, ou seja, não causando doenças, mas que seja uma forma de você reconstruir, né, de ter uma segurança daquilo que você não vai ficar expondo. Então, aí nós temos essa questão. Pode ser... tá boa? Pode ser positivo ou negativo. Negativo quando a identidade é distorcida. Bom, vamos falar desse verbo. Existe o verbo distorcer e existe o verbo destorcer. Destorcer é desfazer uma torção. Agora, distorcer é você negligenciar o que é certo. É você... Exatamente, assim, negligenciar aquilo que é certo, que é o distorcer. Então, a gente precisa preocupar com isso, porque a identidade, quando ela é negativa, quando a mídia, ela pode vir a distorcer a sua imagem, que é o que tem acontecido. Pode vir não, tem acontecido isso. Eu tenho adolescentes que a mãe de uma paciente minha chegou e falou assim, eu não sei porque que a minha filha, ela vive postando coisas, ela pega o telefone, é no Snapchat, é no Instagram, é no TikTok, fazendo biquinho e tal, e fica lá. Aí ela faz o biquinho, não gostou do biquinho, ela muda de lado do biquinho, ela coloca, aí ela fica só esperando ver quantos likes ela recebeu. E a mãe, quando viu a menina fazendo aquilo, falou, que coisa mais feia, tá parecendo, não preciso nem falar, né? Coisa feia, esse negócio, esse bico que você fica fazendo e tal. Quando a menina escutou a mãe dizendo que aquele bico que ela fazia era feio, ela fez mais 10 mil. Porque ela recebeu uma validação da mídia de uma coisa. Ela não anda de biquinho o tempo todo. E a mãe olhando o biquinho dela, a mãe, né, eu já falei sobre validação. A mãe negou aquela atitude dela e depois a menina ficou mais dependente ainda da aprovação da mídia. E com isso ela criou uma resistência aos elogios da mãe. E a mãe criou uma barreira porque a menina desobedeceu, criou um conflito dentro de casa. Aí pra mãe a menina só quer saber de internet e tudo da vida. Só sei que a gente cria conflitos pequenos com coisas que a gente poderia estar evitando. Vocês falaram disso no início aqui. Mas a identidade de uma pessoa, quando alguém está usando a mídia, essa distorção que a internet tem feito com a nossa identidade, ela tem sido patológica em muitos casos. Então, a identidade social hoje é algo que a gente está trabalhando muito e tem muita gente que está se deslocando daquilo que é pessoal e vivendo uma coisa que é fútil, socialmente falando. Podemos transformar, igual eu falei, num transtorno. E pode ser transformada num transtorno. Eu vou mostrar para vocês quando. Um exemplo de identidade distorcida, que é o código de, né, o DSM-5, que é o código, vamos dizer, a Bíblia do psiquiatra, do terapeuta, a Bíblia, né, onde a gente estuda, faz os diagnósticos, usa para fazer diagnóstico de doenças mentais. Ele fala que essa identidade distorcida, ela entra dentro de um quadro de transtorno classificado como fuga dissociativa ou transtorno de perda de identidade. Quem já ouviu falar disso? Isso é muito comum. A pessoa, ela perde a identidade, ela não sabe para onde vai. Você quer ver uma coisa muito comum de pessoa perder a identidade? É casos de casamentos abusivos.
um casamento abusivo. Todo mundo que não é dela, né? Ela vive num casamento abusivo e o casamento abusivo faz com que ela perca a identidade dela, ela passa a viver a identidade do outro. Vocês estavam falando aqui no início sobre casamento, eu tinha feito um desenho, eu queria colocar o desenho aqui, mas eu não consegui mandar por e-mail, mas eu queria, seu nome é Jaqueline, né? A necessidade que a gente tem, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui o desenho mais ou menos assim, ó. Quando a gente fala de casamento abusivo e perda de identidade. A perda de identidade no relacionamento acontece quando aqui nós temos 3 linhas. Ela, vocês estão conseguindo ver? Dá pra ver? Aqui, ó, ela, ele e casamento, tá? Quando eu faço essa linha mais grossa, eu tô fazendo uma linha onde aqui dentro dessa linha existe todas as características de identidade do ser humano sozinho. Ela é filha do seu José, filha da Dona Maria, nasceu no estado tal, tem estudou, fez isso, tal, sua identidade, o seu eu, a sua forma de viver, o seu eu, as suas características, a sua personalidade, o seu temperamento, caráter, soa. Ele, da mesma maneira, nós não encontramos um marido ou um companheiro que não tenha nada do que a gente tem. Eles também têm. Caráter, igual ela falou, você não pode mudar caráter, de fato não pode, caráter vem de casa, mas você pode, mas a nossa personalidade ela é transformada todo dia. E o nosso caráter ele pode ser renovado, claro que pode. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre um novo caráter. Você pode ter um novo caráter dependendo daquilo que você acredita, mas pode renovar, tá? A raiz está lá. Então, aí vem no casamento. Então, o que acontece? Chega no casamento, para você entrar no casamento, o que você faz? Você sai da sua identidade aqui, você sai de todas as de tudo que você tem aqui e você faz uma curva para cá, porque aqui você está construindo uma nova pessoa, um novo ser, que é o casamento. E quando essa estrutura chama casamento. Porém, o ângulo daqui para cá é pequeno. Esse ângulo chama renúncia. Nós, para entrarmos num casamento, nós precisamos renunciar a muita coisa. Ela falou sobre isso. A gente precisa renunciar a muita coisa. Uma vez que você usava, como uma mulher solteira usava blusinha, sainha aqui, o seu marido não puxa, por favor, eu gostaria que você usasse uma roupa, porque agora essa perna é minha, né? Ai, nossa, que delícia. Agora essa perna... Desculpa aí, pessoal. Mas esqueci que eu tô ao vivo. Essa perna é minha, esse corpo é meu. É meu também. Mas no sentido não de posse, mas no sentido de cuidado. Ele quer cuidar de você. Gente, você quer ter um homem na sua mão, deixa ele achar que tá cuidando de você. A gente que é muito independente, quando o marido, a gente quer ser muito igual, eles falam, pô, você não precisa de mim. Então, assim, a melhor coisa para um homem é você deitar no ombro dele e falar, nossa, eu tô tão carente hoje. Eu tô precisando tanto de carinho, tão frágil. Ele vai olhar, você tá frágil. Aí ele, você já sabe o que vai acontecer, querida, eu tô aqui pra te proteger. O homem gosta, porque ele nasceu pra isso, foi criado pra isso, pra nos proteger. Por isso que ele é viril, né, forte. Eu já falei pra vocês aqui sobre os braços do homem, né, porque é forte, porque foi feito pra caçar, e a gente tem perna boa pra parir. Achei que era pra correr. Não, parir mesmo. Segurar aqui, ó, e parir. Era pra correr do casamento. E também, né, não é pra correr do casamento. Mas o homem, ele quer cuidar. Então, muitas coisas que às vezes nós como mulheres solteiras não admitimos quando a gente entra num casamento, não é porque ele quer mandar, ele quer cuidar. Isso depois de 5 sessões de terapia de casal, tá, gente? Depois vou deixar meu cartão aqui pra você. Bom, anyway. Aí, então a gente acaba fazendo pequenas concessões, que são renúncias. Renunciar a algo não significa que você deixou de ser algo. Tá? Renunciar, você renunciou em nome de. Então você renunciou a algumas coisas em nome do casamento. Agora, quando você sai da sua linha e vai caminhar na linha dele, porque ele é inflexível, ele não muda, porque todos dois têm que renunciar.
Assim como ele não quer que você mostre as perninhas que ele agora faz o uso delas, você também não quer que ele fique marombando na academia de camisetinha, só, né? Não, peraí, esse peitoral é meu, querido. Bota uma camisa mais fechada aí. Você pode, porque você tem zelo por aquilo, né? E tem muita gente invejosa, né? Tô brincando. Mas aí, então, você não quer, mas você pode, né? Tem homem que exige a mulher usar aliança e ele, não, meu trabalho não permite. Calma, tem de borracha. Eu coloquei uma aliança no dedo do meu marido, ele perdeu 2 alianças dessa aqui, grossa pra caramba, 5 gramas de ouro. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá no Walmart e comprei uma menor, $50, durou 17 anos, ele nem sabia que era do Walmart. A aliança não saía por nada desse mundo. Você não viu mais dinheiro entrando em casa, né? Nossa, menina! De repente vendeu, né? Não, ele manteve a aliança, ficou 17 anos. Não, as outras não, ele perdeu, eu tava perto, eu sabia, ele deixou em cima do carro, aí perdeu as alianças. Mas ele ficou 17 anos com a aliança, ouro 10, ouro 14, que custou $50. A nossa custou $600. Ele ficou com a de 50, 17. Eu deixei ele sem aliança. Aqui? Não. Aí ficou, porque eu não ando, ele não gosta de me ver sem, eu também não gosto. Então, vamos renunciar? Vamos. Mas aí a gente acabou tendo que mudar a aliança dele, porque já estava cravada, já estava fazendo parte da biologia dele. Bom, aí quando você sai dessa linha e vem para essa linha, isso aqui é que tá a patologia. Isso aqui, ó, esse ângulo grande chama anulação. E ninguém se anula por muito tempo. Quando nós entramos na linha da anulação para andar nessa rigidez aqui, ou nessa rigidez aqui, que a gente vai falar de papéis assim, isso detona com qualquer casamento. Isso não funciona. Isso vai durar um tempo. Tem casamentos que duram até 30 anos, a mulher renunciou, anulou a vida dela, ou o homem anulou a vida, porque não é só a mulher que anula não, tá, gente? Tem homem que se anula também. Isso não funciona. Quando a pessoa wake up, quando a pessoa acorda, ela está num processo de destruição e de uma situação de dissociativa ou de transtorno de identidade. Ela não se encontra mais. Ela não pertence a lugar nenhum mais. Isso é muito danoso. Reconstruir isso tem que ter muita terapia, muita fé em Deus, muito apoio, porque você não sabe nem assinar um cheque, não sabe para onde vai. Então, o perigo de ter a identidade tirada por alguém. Então, vamos ficar atentos a essas situações que estão em torno da gente. Porque a gente ouve as coisas, às vezes a gente não está vivendo isso, mas você tem um amigo do lado que está vivendo. E você pode identificar para ele. Ou essas amigas dela, madames lá, estão vivendo um processo de fuga. Estão estão vivendo alguns conflitos e dilemas que preferem viver lá, naquela situação. Bom, essa parte aqui também, isso aqui é tema de casamento, é uma palestra, isso aqui é muito bom a gente discutir depois. Continuando, a identidade espiritual. É aquilo que nos conecta com Deus, nossa identidade como filhos de Deus. No momento em que Deus declara que fomos feitos à imagem e à semelhança dele, nos tornamos idênticos a ele, não necessariamente de forma física, mas espiritual. Ele nos capacita de poder transformador. Então, se Deus, para aquele que acredita que Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, não necessariamente fisicamente. Então quer dizer que eu pareço com Deus? De nós é diferente. Nós não falamos dessa questão, porque isso aí é uma questão biológica. Deus não é biológico, Deus é tudo. Mas a questão de Deus, no que diz respeito espiritual, a essência do Senhor, ela está dentro de cada um de nós. E se tem uma coisa que nós não fazemos uso, eu tenho um amigo que é psiquiatra, ele fala assim, olha, se vocês que são cristãos, ou que creem nesse Deus todo-poderoso que vocês falam, acreditassem nesse poder que ele tem, vocês não ficavam doentes. Ou se vocês poderiam ficar doentes, vocês têm o poder nas mãos de orar e curar. Orar e deixar que esse Deus resolva essa situação que você está vivendo. Deixar, é o que a gente fala, andar sobre as águas. Deixar, ter a confiança de que Deus está cuidando. Então ele fala sobre isso, só que esse psiquiatra era ateu, virou cristão. De tanto que ele percebeu a influência, a importância de crer
num Deus superior que ele acabou se convertendo. Mas essa parte de identidade espiritual, a gente precisa entender. Se eu sou filho, com que seu filho parece? Com que seu filho parece, Ana? Meu filho? Fisicamente? Fisicamente. Com meu marido. E aqui a gente tem aquela história assim, take after e look likes. Take after é o jeito, o gênio. Tudo, parece tudo. Jeito, gênio, a fisionomia, tudo igual. Se você tira a fisionomia, fica o quê? Fica a natureza. Não, fica, você falou, fisicamente e tem o gênero e o jeito. Então você tira a física, fica o quê? Fica o espírito, né? O gênero, né? Gênero. O jeito de ser. Jeito É de esse ser. o nosso jeito de ser, da parte do Senhor. Entendi. Entendeu? Então, o nosso filho, o seu filho parece com o seu marido, assim como você parece com Deus. Assim como espiritualmente você, seu marido, seu filho, tem essa imagem, essência de Deus. Bom, seguindo, aqui eu coloquei umas fotos minhas, porque eu não encontrei na internet outras fotos. Falei, não, vou colocar porque eu não quero expor ninguém. Mas eu coloquei aqui a questão da mulher, da esposa e da mãe. Mulher é uma amiga minha que eu gosto muito, uma batalhadora essa mulher, a Níria. Eu não pedi autorização, mas tá aí, depois eu peço. Qualquer coisa, eu dou minha casa de sul. Bom, mas ela representa uma mulher de garra pra mim, que ela é uma uruguaia, tem 3 filhas, cada uma vive num país diferente, uma mulher que tem uma batalha, né? Ela batalha muito pela vida. As fotos aí do meu casamento e eu e minha filha. Então, eu como mãe. Então, como mulher, 3 possíveis áreas, né, da identidade da mulher. Da mulher, que é ser mulher, né, da mulher, sexo feminino. É ser mulher, né, a capacidade de transformação, criação, superação, argumentação, inovação, administração. Eu coloquei pontinhos, porque isso aqui são coisas positivas. Então, nós temos muito ação aí positiva. Mas também que deseja sem medo de se expor, que ela deseja as coisas sem medo de se expor, é depressiva, emotiva, é melancólica, é guerreira, no sentido de negativo, não é só de guerrear, de lutar, não. Mas assim, brigona. Eu não quis colocar a palavra brigona aqui, porque eu não queria motivar ninguém. Mas, e botei os pontinhos. Então, nós temos, a nossa identidade, ela tem 2 lados, né? Como mulher, a gente está nessa batalha. Tá. Como esposa, a capacidade de amar, construir, eu queria dizer, algo diferente, encarar algo que eu nunca vivido antes. A companheira. Quem entra no casamento não sabe o que vai achar. Né? Ela não sabe o que vai achar. Igual eu coloquei aqui nesse desenho, você entra no casamento tendo que já mudar, renunciar a alguma coisa. A gente já entra num relacionamento já mexendo na identidade. Mas você vai mexer na identidade social, você não vai mexer na identidade pessoal. Porque seu marido não vai trocar sua íris, não vai trocar sua palma da mão, não vai trocar seu nome, não vai trocar. Mas nas coisas sociais, o casamento vai mexer. Você pode deixar de ser a profissional, você pode deixar, o sobrenome já não vai ser o mesmo. Então, o casamento muda a nossa identidade social, não individual. Na individual, ele vai agregar, mas mudar, a estrutura está ali formada. E como mãe, quer suportar a dor, criar um novo ser, que é o elo entre Deus e a terra. Esse ser, esse elo. Ser mãe, o mais importante na ideia que a gente tem assim, de ser mãe, é esse elo que a gente cria com Deus entre ele e a terra. Né? A gente foi para gerar uma vida. Isso também é um tema assim, bastante vasto para a gente trabalhar. Bom, mas hoje, como a gente não tem muito tempo, eu queria até falar um pouco mais, mas eu trouxe uma dinâmica aqui. A dinâmica é o seguinte, baseado na história dessa identidade pessoal e a identidade social que a gente cria, esse ser que a gente se transforma como mulher num casamento, essas mudanças que a gente sofre, vamos dizer, as renúncias que a gente faz, e muitas aqui vivem em processos de anulação, eu vou sugerir que a gente comece hoje a escrever um livro. E eu vou dar o guia de um livro para vocês e a gente vai fazer isso agora. É um teste, é uma dinâmica muito simples.
É algo muito interessante. E você pode ficar sem resposta para algumas perguntas aí. Mas se você tiver resposta para todas, parabéns para você. Aí a gente já pode escrever um livro? Tem muita gente que a partir disso começa a ter, porque passa a ser um pequeno esboço. Mas eu gostaria que vocês escrevessem, vocês começassem a escrever e a pensar sobre isso. Vamos lá. Podia ser em casa? Eu quero saber o que você escreveu. O que é isso? Em casa? Honestamente, não tem. Não tem o quê? Não tem resposta? Faltou caneta? Vamos pensar. Vamos lá. Eu vou junto. Se eu pudesse escrever um livro, né? Nós vamos dar o título. Eu começaria com o quê? Com um livro. Primeiro nós vamos escolher um título. Mas eu, como já escrevi demais nessa terra, quando estava estudando, tinha que escrever tanta coisa, eu sempre começava meus papers pela introdução, depois eu dava o título. Eu não conseguia dar título. Que acabava, eu estudava tudo. Que no meio do negócio muda. Muda. Você vai ter o mesmo tema, mas você acaba criando uma outra maneira. Então, eu começaria meu livro com o quê? Com o que você começaria o livro da sua vida? Com que história você começaria? Eu não vou sugerir nada, mas vocês têm muita história para começar a escrever esse livro. Com o que você gostaria de escrever? Começar a escrever esse livro? O capítulo mais difícil seria esse que você está pensando agora. Por incrível que pareça, esse capítulo que você está pensando agora é o mais difícil. E seria, quando eu falei o que eu gostaria, tá vendo? Eu começaria com, é exatamente o capítulo mais difícil que você está escolhendo agora. Que algumas devem estar pensando assim, com o nascimento do meu filho, com o meu casamento, com a morte do meu pai, com o nascimento da minha mãe, com whatever que seja, com a descoberta da pílula anticoncepcional. Mas talvez esse, eu tô dando sugestão aqui que não é coisa, mas talvez esse seja o capítulo mais difícil da sua vida. Então vai pelo mais fácil. Qual seria o título do seu livro? Você começaria com? O que você está olhando pra mim? O que você tá falando? Como você escreveria o seu? Como você começaria o seu livro? Eu tô com medo de dar uma sugestão. Eu ia começar com uma parte gostosa da minha vida. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pois é. Uma parte gostosa. Então, começa. Começa o livro com a parte gostosa da sua vida. Mas tem que escrever agora? Pode escrever. Fazer em casa? Tá, você pode. Tá bom. Quem quiser fazer agora, tudo bem. O que você deixaria de fora do seu livro? Não tem resposta. Tá fluindo. Foi relevante. Foi relevante. O que foi relevante? Então, tudo que foi relevante. Tudo que foi irrelevante. Tá. Só que o que foi irrelevante é importante. Ou não? Não pra contar uma história da minha vida. Não? Tá. Seriam muitos capítulos. Seriam muitos capítulos, mas você não quer que seu livro seja muitos capítulos? Não, vai ser. Eu jamais escreveria um livro. E o que não foi irrelevante não. Eu jamais escreveria um livro. Pra mim também foi mais fácil. Isso é uma parte da identidade que a gente não quer revelar. Você então começa a Não é? aqui, vai É uma ali. parte da identidade que a gente não gostaria de revelar. Exatamente esse ponto. Né? O meu capítulo mais difícil seria. Vai lá embora isso aqui. Eu tô perdido. Agora esse aqui. Quem eu deixaria ler? Algumas pessoas, todas, algumas específicas ou ninguém? Depende do meu título. Depende do livro que você vai escolher, depende do contexto. Olha só. Depende. Você não deixaria ninguém escrever? Então você estaria escrevendo o que foi. Eu ia escrever num diário. Secret. Diário para não O segredo. Meu livro seria mais fato ou ficção? Aí já facilita. Fato. Tem coisa que eu não sei se é fato ou ficção até Não hoje. sei. Você não lembra de ter vivido isso?
O troço é tão doido que eu pensei, gente, será que aquilo ali aconteceu mesmo? Você põe um pouquinho de ficção, é bom, né? Tá. O capítulo mais longo seria qual? Vocês estão começando a fazer um picture do que vocês estão pensando aí, do que a gente está falando? Vocês estão começando a fazer uma ideia do que vocês estão... O que é a proposta? A ideia? O livro, ele precisa ser sobre mim? Quando fala, né, seria fato ou ficção, porque lá em cima a gente já deu uma direção que seria você. Mas quando eu falo fato ou ficção, aí você já aqui na metade do livro, você já começa a colocar outras coisas que você pode criar ou mudar, ou imaginado, entendeu? Um romance que você queria ter tido. Que queria que fosse. Queria que fosse, então é uma ficção. Sobre mim, não é sobre, por exemplo, um outro assunto, sobre outra pessoa. Não, é sobre você. O que seria mais difícil pra você? O que você deixaria de fora do seu livro? Basicamente isso aqui, ó. Se você pudesse escrever um livro, né? A possibilidade do título do seu livro seria qual depois que você começa? Tá vendo que o título sempre vem depois que você vai... Porque no caso, né, se você quiser fazer, durante a escrever o livro, você falar uma ficção, uma coisa que poderia ter acontecido, não aconteceu. Eu dedicaria meu livro a quem? A mim mesma. Algum livro na Bíblia que se pareça com a sua história? Isso aqui é aleatório. Se você morresse... Agora, essa aqui eu quero que todo mundo faça. Eu já fiz tudo. Então, essa aqui, a última pergunta, eu gostaria que todo mundo escrevesse. A última pergunta é: se você morresse hoje, o que você gostaria que escrevessem na sua pedra ou na sua lápide? O que você gostaria que escrevesse na sua lápide? Eu escrevi com Deus. Com Deus. Eu nasci com Deus, vivo com Deus, vou morrer com Deus. Com Deus. Tá. E você? Fui. Fui pra onde? Você interprete como você quiser. Fui pra onde? Eu não, eu fui. É o segredo, né? Qual seria na sua lápide? Qual seria o nome? O que você gostaria que escrevesse na sua lápide? Não sei. Mas a gente vai ficar aqui a resto da tarde, ela vai ter que falar pra gente. Não tem resposta. Que precisamos disso. Se acontecer. Não, Eu não tenho. não tem? Não tem lá. Não tem. Ok. Não, vou deixar, tá? Você tá pensando ainda? Eu já pensei. O que você tem? Eu escreveria assim, de volta ao reino ao qual sempre pertenceu. Porque Jesus fala que o mundo jaz do maligno. Eu vou para o Pai, né? E ele fala que esse reino aqui não é o reino dele. Que o reino dele é o reino dos céus. Então, nós como identidades do Pai, filhos, né? Com a identidade do Pai Celestial, nós também iremos voltar para aquele que nos criou, né? Que é o nosso Deus. Então, esse reino também não me pertence. Então, eu escreveria, porque eu estou certa da minha salvação, não pertence a esse reino. Voltou para o reino ao qual você pertenceu. Porque nós viemos para o Pai, né? Nós somos um sopro de vida que o Espírito Santo nos soprou. Então, a gente voltou ali, voltei para onde... De onde você veio. Eu tô com a Jane. Fui. Tô indo. A única certeza que você vai estar aqui. A Graça pediu pra me levar Quem tá olhando a minha coisinha pra Gostei. Original. É certeza. Até mais. É verdade. Não, é mentira. Tá. De nada. E Eu você? vou fazer em casa. E Tá, mas a lápide você vai falar. eu fui. Fui igual. Fui igual. Fui. Tá. Você tá indo. Então você escreve assim, também fui. Eu vou escrever fui também. Qual que é a sua? Eu acho que eu escreveria Mãe Dedicada. Não. E você? Eu escreveria Brilhando em Outra Dimensão, porque meu nome significa luz. Boa. É bonito. Brilhando em outra dimensão.